Tudo bem, pessoal? Começando mais um Livecast, edição de número 120. Ao meu lado, ele, Alex Leite. Beleza, meu cara? Tudo bem? Aí, beleza? Joia. Faz acho que tempo que eu não gravo aqui um Livecast. Tava com saudade de você no também, Livecast, tava cara. Com saudade. Então, cara, seja bem-vindo aqui. Muito Tava uma obrigado. sequência de Lúcio School. Hoje a gente vai convidar com um convidado pra lá de especial. Vamos conversar bastante sobre um tema que a gente gosta bastante, né, Alex? Dados. Adoro decisão baseada em dados. Mas antes eu queria que ele começasse contando uma história que a gente tava batendo um papo aqui de como é que foi um trabalho na época que você estava na Nokia, trabalhando com um projeto. Conta pra gente essa história, como é que foi? Faz tempo. 2008, a gente estava falando de agosto, setembro de 2008, começando a crise ali da bolha de 2008. Eu estava como consultor na Nokia, a Nokia era líder de mercado e tudo mais. Eu lembro que a gente estava fazendo um projeto de contra-ataque do iPhone 3G, acho que a gente tinha acabado de lançar. O iPhone lançou no 2007, o 3G em 2008. E aí começou a entender, putz, será que a gente precisa atuar contra esse iPhone ou não e tudo mais. Eu fiz um projeto como consultor, entrevistando as pessoas, fazendo pesquisa, etc. E a primeira coisa, tudo que eu ouvi era muito, isso é um pouco hype, né? Acho que é um pouco, chegou devagarzinho, não sei se vai incomodar tanto. Meu competidor era a Motorola na época, Sony Ericsson, tinha todas as marcas ali, enfim. Em determinado dia eu tô trabalhando, era mais tarde, assim, sei lá, 7h30, 8 horas da noite, eu tô no meio de uma fórmula de Excel, meu chefe me liga, meu chefe da consultoria, e fala, a Nokia cortou todos os fornecedores aqui terceiros, estão revisando custos e tal. Começou a crise ali da Nokia. Deixa tudo e vai embora. E eu deixei meu Excel com o cursorzinho ali, eu lembro até hoje, uma fórmula. Tava no meio do somacê ali. Tipo isso. Fui embora e aí fui embora na quinta-feira à noite ali e tal. E depois começou a degringolar. Acho que tem tudo a ver com uma decisão bem tardia que a empresa tomou. Quando começou ali o iPhone, o smartphone, né, o touchscreen, que o iPhone começou ali, eles demoraram muito para tomar decisão. Então, eu vivi esse momento lá dentro, uma empresa que começou uma revolução. Então esse tal de iPhone pegou, né? Esse tal de iPhone aí, deu né? certo, deu certo. Pessoal, a gente está conversando aqui com o Vitor Zenaide, ele é Marketing Inside Lead do Google. Né? Então vai ter um papo super bacana, ele é mega especialista em tomada de decisão com base de dados, Big Data, IoT, cibersegurança. Então a gente vai discutir vários temas aqui dentro desse espectro. E é interessante, né? Você falou do iPhone, acho que pegou, né? Eu vi o último trimestre fiscal da Apple, venderam 69 bilhões de iPhone, Alex. Você tem ideia do que são 69 bilhões de iPhones? De aparelhos, quase cara. 70 bilhões de aparelhos. Foi a líder, né? Ela passou, inclusive, pela primeira vez a Samsung e as outras e tal. E olha que a Samsung tem aparelhos de várias gamas, target prices ali menores, tal. A Apple tem um posicionamento um pouco mais premium e tal. Mesmo tendo o SE aqui abaixo, mas, cara, 69 bilhões, você tenta imaginar, assim, é uma quantidade maluca, né? Você trouxe uma questão interessante, né? Que é, poxa, será que a gente deveria lutar contra, né? A gente deveria entrar e tal? E você está falando de um iPhone 3G, né? Que o mais engraçado é que o iPhone 3G, curiosamente, foi a terceira versão do iPhone, né? E a terceira versão do iPhone, o principal diferencial dele é que ele tinha o 3G, né? Então ele tinha uma conexão um pouco mais rápida, né? É muito louco você pensar nisso, né? Porque a gente acha que, faz tanto tempo, né? Mas a gente tá falando aí de, sei lá, 15 anos e tal. E como se transformou o mercado, né? Porque naquela época o iPhone não tinha câmera frontal, não tinha câmera, você não tinha selfie, você não tinha como fazer uma conferência com ele, sabe? Não tinha câmera frontal, não tinha loja de aplicativo, né? Ele não tinha, então você não podia baixar nada no iPhone. Ele tinha uma câmera traseira que era legal ali para época, mas não chega nem perto do que a gente tem hoje e tal. Não tinha o 3G, que chegou depois, não tinha assistente de voz, então ele se transformou totalmente, né? E a gente está em vias aqui de um mercado agora a Apple lançou o Vision Pro ali na primeira versão e tal, foi até que bastante elogiado perto do que a gente viu do mercado. Mas a gente viu até Zuckerberg dando entrevistas falando, não, eu usei, mas olha, não é uma coisa tão legal assim, eu acho que o negócio, o nosso MetaQuest aqui já faz um monte de coisa e tal. Mas a gente está vendo a Apple numa primeira versão, né? A gente está vendo num primeiro momento. Como é que você vê essas questões meio futuristas, assim, desses óculos e dessas realidades virtuais, imersivas, mista, sabe? Esse mundo novo computacional
com um óculos aqui, será que isso vai pegar mesmo? Será que a gente está numa primeira versão e quando a gente tiver, sei lá, em 2030, a gente vai olhar e falar, nossa, olha, quando não... Começou ali, né? Eu acho que a gente vive, né, até mudando um pouquinho de assunto, mas quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala muito como a terceira onda do digital, né? A primeira onda é a internet ali nos anos 90, a segunda onda é o mobile, quando a internet vai para o nosso dia a dia, para o nosso bolso, eu consigo fazer as coisas andando, em reunião e tudo mais, e aí... Se a gente for pensar aqui, olha quantos modelos de negócio não nasceram com essa segunda onda, né? Quantas empresas hoje só existem porque você tem um app que você pode, na sua telinha, clicar, pedir uma comida, ver um conteúdo, ver uma música e tudo mais. Então, essa segunda onda, quando começou ali o iPhone 3G, a gente estava, você falando ali, começando a ver uma pontinha no iceberg e ali começou vários modelos de negócio a disruptar os modelos atuais. A terceira onda, todo mundo fala, é a inteligência artificial. É como você agora começa também a dar um poder a mais para isso. Eu vejo essa parte de headsets, assim, de tudo, né? De óculos, geladeira e tudo conectado na linha do IoT, né? Quando a gente vai para a internet das coisas, tudo sendo conectado, eu consigo, enfim, multiplicar essa segunda onda que foi para o mobile, mas ele vai para todos os cenários e, de repente, consigo produzir dados em vários devices da minha casa ou do mundo. Eu acho que vai pegar se agregar valor para o consumidor final. Acho que para mim essa é a regrinha de ouro, né? Agregou valor, ficou. Se for uma coisa assim, um hype, o AR ali que eu vou ver, vou jogar e depois não vai ter um uso muito claro para isso, eu acho que vai funcionar para um objetivo específico e tende a ou morrer ou ficar muito nichado. Ele vai ganhar força se realmente agregar valor para o consumidor final. Então é importante sempre ver qual que é o use case, né? Qual que é a dor que você está resolvendo ali que vai fazer que isso vai escalar ou não. Eu acho que tem tudo, dependendo do use case, se for uma coisa muito... A gente vê muito isso com esses óculos, questões de como é que eu vivo aquela realidade digital aumentada e vivo a outra realidade fora. E tem muitas pessoas que relatam, fico enjoado, não consigo transitar, eu consigo ficar só 5 minutos, 10 minutos. Acho que se for isso, ele vai ter um uso específico e vai ter o seu valor, seu tamanho de mercado específico. Mas se for uma coisa que vai transbordar e vai me trazer uma outra usabilidade, etc., aí eu acho que a gente tem um caminho grande. Então é difícil cravar, vai depender muito se agregar valor para o consumidor final. Legal. A gente precisa de um killer app, né? Algo que, sei lá, hoje é inimaginável você imaginar. Porque se você parar para pensar no smartphone, né? O que você falou, né? A gente disruptou, sei lá, ficar sem o seu sistema de música, sem seu e-mail, sem seu mensageiro eletrônico, sem, sei lá, todos os aplicativos de banco e tal, que de fato nos obriga a ter um smartphone para que a gente consuma tudo isso. Acho que a gente precisa ter um killer app ali que você precise de alguma forma, né? A gente vê um pouco até do mercado de tablets, né? Ele é um mercado que ele tem um uso ali, mas ele acaba sendo um uso... Ele não tem o mesmo volume de smartphone, até porque ele não resolve um pouco daquele nosso problema de mobilidade e tal, mas ele ainda não chegou num mundo do PC ali, sabe? Do computador físico e tal, e ele ainda não tem a portabilidade do celular, então ele tá no mundo ali e tal, então vamos ver se vai vir algum, sei lá, vai consumir séries aqui, vai ter algo diferente, esportes ali, que vai trazer algo que realmente faça o consumidor entrar nessa onda. E a questão do preço também, né? Porque o Alex aqui não paga $3.500 de jeito nenhum no negócio desse, né? Não, porque eu vou pagar um Samsung aqui que eu pago um Samsung top de linha com as mesmas funcionalidades, bem mais barato do que o iPhone. Se o preço não atender o Alex, ele vai ficar um preço para só ali o early adopter, o cara que gosta de tecnologia. Ter seu mercado mais reduzido. Agora, só para a gente voltar nesse case, encerrar o case para a gente tomar a decisão baseada em dados, vou emendar um tema com o outro. Vamos pegar esse caso que você narrou, super interessante de Nokia, tomando decisão em cima do iPhone, você comentou, falou, puxa, foi uma decisão tardia, né? O legal é que agora a gente vai olhar o que foi e a gente já conhece o que aconteceu. Mas pensa você naquela época ali, se você fosse o presidente da Nokia, por exemplo. Você acha que realmente a decisão foi tardia? Você acha que não foi? Imagina que fosse você hoje já conhecendo o que aconteceu, você teria feito alguma coisa diferente ou era um negócio que não dava? Eu fico pensando muito nisso, falo, puxa, legal, assim, a gente tem vários cases desses, né, que a empresa quebra, falha, o produto foi substituído, e a gente sempre tem essa tendência a falar, cara, demorou para tomar a decisão, demorou para analisar o dado. Cara, se eu analisar o dado hoje inteiro, eu falo, cara, na verdade a Apple tinha uma série de competências, de capacidades que eu não tinha, e se eu tomasse a decisão 1 ano antes, 1 depois ou 3 depois, talvez desse na mesma. O que você olha nesse caso, assim, já conhecendo a história?
Eu acho que tem é difícil mesmo, assim, cravar, hoje é o que você falou, hoje é fácil voltar e falar se eles demoraram. Mas tem um ponto da Nokia, vendo até a própria comunicação do produto, como eles usaram era o N95 que eles usaram para contra-atacar. Tinha um viés muito grande ali, era um viés interno. Então, assim, eles tinham todos os dados, acho que tinha dado de pesquisa, dado do que estava acontecendo, dado técnico, mas tinha um olhar para quando você entender assim, qual que é o impacto, tinha um viés interno de que a Nokia era assim, eles eram líderes de mercado e tudo mais, mas aquela história da armadilha do sucesso, né? Deu tanto certo até aqui, que aí quando você batia lá, mas o iPhone tem agora uma loja de aplicativo e vai ter tudo isso. Não, mas a gente tem a câmera, nossa câmera é muito melhor que a do iPhone. Mas ninguém questionava se o consumidor queria de fato a câmera ou ele queria fazer outra coisa. Então acho que faltou um pouco tirar o viés interno. Eu senti que teve muito uma decisão interna. Assim, não, eu concordo. Até porque a gente tem eu digo lenda porque agora pode falar lenda porque o Steve Jobs já morreu, né? O Steve Jobs falava que é uma lenda, que ele não olhava pesquisa de mercado porque, cara, o consumidor quem sabe o que quer sou eu construo o futuro, eu não dependo da pesquisa. Você falava do carro, né? Se eu perguntasse pro carro, ele ia querer uma carroça com mais cavalos. Mais cavalo do que. Mas eu só toquei nesse assunto pelo seguinte, nesse caso da Nokia, eu concordo com você. Eu acho que era muito mais uma questão de soberba, arrogância, competência instaurada e modelo mental da época, do que necessariamente dados de tomar decisão. Entendeu onde eu quero chegar ou não? Talvez a lógica seja essa, porque... E é curioso, porque o Steve Jobs falava que não usava o dado. Lógico, eu estou forçando a barra aqui só porque a gente está discutindo o assunto. Sim. No fundo, a Apple tinha e tem hoje pesquisas, mas que talvez seja pesquisa de comportamento do consumidor e não perguntando, você compraria um iPhone desse modelo? Perfeito. Né? Meio estranho, mas ele vê a tendência do consumidor e tal. A lógica talvez a análise de dados, né, sirva para uma série de decisões, mas para outras não, né? Eu acho que que eu quero instaurar polêmica, sacou? Não, você fala, cara, na verdade, talvez se fizesse todos os dados com o analista de dados na frente do presidente da Nokia, não adiantasse nada. Até porque se todo mundo tiver acesso ao mesmo dado, teoricamente todo mundo tomaria a mesma decisão. Então tem um fator humano nessa história que é como eu recebo esse dado, como eu comparo ele com o meu viés, ou com a minha arquitetura interna, até divido isso com a minha equipe, com a minha governança e tudo mais, e tomo a decisão em cima. Então acho que o dado por si só ele não garante uma boa decisão. Você tem o elemento humano para tomar a ação em cima daquele dado, né? Mas não é simples, concordo que não é simples. Eu até vi se não me engano, acho que foi um artigo, uma matéria de um ex-funcionário da Nokia que contava que logo que saiu o iPhone, né, poxa, sei lá, vamos contra-atacar, vamos ter que ver, vamos ter que tal. E aí o presidente da Nokia teria dito, tá bom, a gente tá fazendo tudo isso aqui, mas a gente não tem o Steve Jobs. Porque também... É bem por aí, eu acho, entendeu? Acho que essa é a sacada. Beleza, eu acho que a gente tem tudo isso aqui, mas o principal é que os caras... É que os caras têm o Steve Jobs. É aí que eu acho que tem uma pegadinha, sabe? Concordo. E às vezes você não tem o instrumental, né? Vamos supor então que eu tenho que trocar todo o meu sistema operacional. Isso. Eu não tenho hoje, eu preciso construir. Aí você botar uma grana grande em cima disso. Você vai arriscar? Dado o modelo que está há anos de sucesso, você vai arriscar? É complexo, de fato. Assim. Às vezes, você até pode imaginar para onde vai, mas você não tem o recurso hoje para chegar naquele lugar. Assim. Um fator que eu acho que é muito crítico nesse aspecto é uma tomada de decisão como essa, né, olhando para a Nokia naquele momento. A gente tem diversos cases que são super até clichês aqui, né, sabe, falar da Kodak e tal. A gente olha e vê que uma tomada de decisão como essa teria que trazer muitos passos atrás da empresa para você tomar um rumo diferente, sabe? Sim. E dar esses passos para trás, eventualmente, é muito custoso, né? Sim. E você explorar um mercado totalmente inexplorado, né? Então, isso aí. Legal. Onde nem tem o dado futuro. Exato. É aí que eu ia chegar. Então, acho que a sacada, e posso estar falando até agora, eu quero ouvir você de novo falar uma tremenda besteira aqui, porque eu estou falando sem refletir muito profundamente, que eu teria que fazer vários dias assim de reflexão para ver se eu não estou falando besteira, mas... usar os dados para coisas operacionais e táticas me parece mais trivial e viável o tempo todo hoje do que para coisa estratégica.
De novo, estou falando meio de cabeça aqui, eu não parei para pensar nisso que eu estou falando. Tem a impressão que a decisão é sempre uma mistura de dado com intuição. Isso com certeza. Você está misturando tudo o tempo inteiro. Isso não tem como tirar. O nosso viés humano, pelo nosso cérebro, é impossível tirar. Você vai ter o nosso viés, você vai ter emoção, você vai ter o desejo, você tem uma coisa de neurociência que vai puxar para uma decisão que te cause menos desconforto. Isso aí é inerente. Mas eu digo, vamos pensar, se eu penso no Google, por exemplo, ou numa mídia, vamos pensar em mídia da Live University no Google, né? Cara, se eu penso na mídia Live University no Google, é muito fácil, entre aspas, estou falando que é simples, a gente fazer um teste AB da nossa mídia, ver o que rendeu mais, trocar um ajuste, por exemplo, no jeito que eu fiz o post ou que palavra-chave eu paguei. Perfeito. Cara, eu olho a palavra-chave, cara, manda para um grupo, manda para outro grupo. Qual rendeu mais? Esse aqui, decisão baseada em dado, troca, mídia-chave, estou gastando dinheiro com o Google, que essa palavra rende mais que essa. Perfeito. Essa, para mim, tem que ser data-driven 100%. Né? Que é uma coisa que eu tenho dados, estou controlando ali. Agora, pensar no futuro da empresa é um negócio que eu acho que vai extrapolar a análise de dados. Sem dúvida. E até essa decisão que você tomou, como uma decisão que a gente se depara muito dia a dia, uma coisa é você aqui, na sua empresa, tomando essa decisão e mais ou menos tendo controle das coisas. Outra coisa é uma grande empresa, onde você tem diversos produtos, diversas áreas trabalhando, sei lá, numa captação de clientes ou do tipo, onde cada um é responsável por um lado, e aí você tenta ser data-driven, digamos assim. Os dados até às vezes podem apontar para um lado ou para o outro, mas o emocional da pessoa fala, não, mas espera aí, mas eu tenho uma outra pesquisa que falou isso, mas esse dado aí eu não concordo tanto, mas esse criativo ficou tão bom, por que agora você vai tentar mudar, né? Vamos arriscar mais um pouquinho. Então tem uma parte humana que mesmo você ser data, acho que se você sentar com grande parte dos CEOs, a maioria vai falar, sou data-driven. Na prática, são poucos que de fato são data-driven no limite que ele pode ser, né? Então, acho que o fator emocional e humano ele é muito, muito pesado nessas horas. Quando você coloca essa questão de ser data-driven, aí a gente traz um pouco de... A gente vê o uso de IA, que de fato ela pode nos ajudar a ter um processamento muito maior de dados e ajudar a tomada de decisão com um número maior de dados, né? Afinal de contas, quanto melhores for o dado e quanto mais informação eu tiver na mesa, melhor será a minha capacidade de tomada de decisão da forma mais correta. Como é que você está vendo essa transformação de mercado através do uso de inteligência artificial? A gente vê o boom que nós tivemos aí da IA generativa, né, que é aquele dado baseado em prompt, mas a gente tem uma série de aplicações de inteligência de mercado baseado em inteligência artificial baseado no meu comportamento de uso, né? Sim. Sei lá, vou dar um exemplo. Cara, eu abro meu iFood domingo às 8 horas da noite, 9 horas da noite, ele já aparece a pizza ali no primeiro lugar, sabe? Então, se eu abro no sábado, já aparece o sushi. Então, é meio que ele já sabe numa rotina ali, meio que já entende um pouco do meu comportamento, né? Eu tô dando um exemplo do Google, mas eu posso abrir o Spotify, sabe? De manhã, quando eu saio para treinar, ele já mostra as playlists ali de um estilo, à noite outro. Então a gente já vê que no nosso dia a dia a gente já é bombardeado aqui de inteligência artificial, mas a gente muitas vezes não percebe, né? Perfeito. O importante você colocar isso porque a gente tem que entender que são basicamente duas IAs, né? Você tem a generativa, que é aquela que é mais concreta. A gente, como consumidor, a gente vê, a gente interage com a IA, ela devolve, ela cria pra gente, ela traz sugestões pra gente e tudo mais. Mas a IA analítica preditiva, que é essa que sabe o que você vai comer no sábado e no domingo, ela já existe há muitos anos. O Google lançou, nas palavras assim, somos uma empresa AI First, em 2016, então já faz 7 anos que isso existe. Se você for olhar os produtos do Google, grande parte deles, a maioria deles já tem AI embutida, né? Produtos de anúncio, maps, fotos, esse produto de fotos que hoje sabe se você é desde com 40 anos ou com 5 anos, tem muita inteligência artificial ali, reconhecendo padrões, reconhecendo ali coisas que você não precisa ficar classificando as fotos. Então a IA já existe há muito tempo. Acho que o que a gente está vivendo hoje é um boom muito por causa da generativa, porque ela trouxe esse assunto à tona. Então talvez ela até tenha acelerado alguns processos de evolução do AI. E a AI é uma tecnologia, é um uso, né, que vai crescer provavelmente muito grande, muito forte a partir de agora, né? Então a impressão que eu tenho, impressão não, né? Que eu tenho, mas vendo lá em uma empresa Big Tech, quando você lê no mercado é muito forte, isso a gente está vivendo o comecinho da era da AI. Então, os usos que a gente tem hoje é um começo, é um primeiro teste. A gente está testando para custo, eficiência, revisão de texto e tudo mais, mas o potencial disso a gente nem chegou, né? Então, mas é interessante ver como as empresas começam a explorar. Eu sinto que
as empresas vai muito na linha da eficiência primeiro, né? Então, deixa eu ver como essa AI pode me deixar mais eficiente, geralmente vai para um canal um pouco mais de custo, né? Tá, então eu vou mudar aqui meu call center, vou mudar minha geração aqui de lead aqui do meu gerente e tudo mais, porque eu vou fazer de forma mais rápida e eficiente. Isso é legal, isso agrega valor pra caramba, mas eu acho que o grande valor do AI, além da eficiência, vai muito na inovação, né? Como é que você usa AI para gerar novos insights, para gerar novos modelos de negócio, novos produtos. Então, essa AI para inovação é que eu acho que é um pulo do gato importante que poucos fazem, mas eu acho que os que começarem a fazer melhor vão ver o benefício final ali, né? A gente sempre, eu como consultor, até como Google, a gente sempre fala para o nosso cliente inovar, né? Você tem que inovar, mas inovar é caro, né? A gente esquece às vezes que inovar é custoso. A gente falou da Nokia ali, para o cara mudar toda a engrenagem dele para copiar o iPhone, ser parecido ao iPhone, é muito custoso. Quem vai assinar esse cheque ali de mudar a empresa inteira para cá? O que AI nos ajuda eu consigo testar num microcosmos ali, errar e aprender rápido, depois eu escalo esse aprendizado. Essa é a beleza da inteligência artificial, né? Como é que eu escalo esse aprendizado para o resto da empresa. Então... A gente viu o exemplo, por exemplo, do próprio Google, quando lançou o Google Pixel, por exemplo, revolucionou com o mesmo hardware que todo mundo tinha, né? A gente via que as fotos do Google, as fotos noturnas, as fotos, cara, ficavam todas lindas, todas, sabe, você tirava uma foto à noite, cara, ficava super legal e tal, e a gente viu que grande vantagem do Google foi uma capacidade de pós-processamento muito grande, né? Então o Google tirava a foto, vinha ali um processamento muito forte com base naquilo, uma análise de dados que falava, essa foto, o equilíbrio aqui é melhor assim tal, e o Google ganhou ali todo o benchmarking de smartphone, ganhava como melhor foto todo ano, e depois todos os telefones foram para esse lado de pós-processamento ali para tentar acompanhar. Então a gente já viu que é um Google, uma aplicação de IA muito forte no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não percebe, né? Mas a gente viu, por exemplo, aconteceu muito na NRF agora, que teve em janeiro, né? A feira gigantesca em Nova York, e uma aplicação muito forte de IA, por exemplo, era, sei lá, vai ver o seu guarda-roupa, então quando sair a próxima linha já vai entender quais são as lojas, eventualmente, quais são a linha de produto que faz mais sentido para o seu estilo e tal, e a gente começar a customizar ainda mais o seu perfil de compras com base no que você já tem, né? Então você imagina, sei lá, o Alex, quais são os tênis que para o estilo de corrida, então já começar a personalizar ainda mais o perfil de compras dele baseado em dados, né? Perfeito. Esse é um aspecto muito grande, mas o que eu vejo é que pouca gente ainda aplica, sabe? Acho que ninguém ainda quer ser eu não sei se é tão questão de custo, ou se é questão de ainda custo de processamento, se a gente não tem tecnologia para isso. Eu acho que é uma questão ainda de se familiarizar com a tecnologia, principalmente com a generativa, que você está ainda testando. Pelo menos não sei como vocês usam no trabalho, na vida pessoal de vocês, mas até eu, no meu trabalho, eu vejo uns mais avançados, outros que nem começaram a testar ainda. E você vai brincando aqui, né? Tem os usos mais óbvios, os não tão óbvios, assim. Mas eu acho que, só você falando do negócio do guarda-roupa, me lembrou uma história, que é uma realidade, que hoje a gente vive um mundo complexo pra caramba, né? Então, se a gente começar a entender o nível de complexidade que a gente tem para tomar decisão, seja como empresário, seja como consumidor, ela é gigante. O digital trouxe essa multiplicidade de opção e de momentos e tudo mais. E AI é justamente uma ferramenta que vai me simplificar essa história inteira, né? Então, quando eu estou uma complexidade muito grande para tomar uma decisão, tipo a roupa, e você está tendo que tomar essa decisão bombardeado de estímulos e num tempo curto, a AI vai te ajudar justamente a trazer para um cenário onde, legal, eu sou essa pessoa aqui, eu gosto dessas coisas. Qual que é o melhor roupa para mim hoje, para esse determinado momento, para esse humor que eu tenho? Então, você vai ter um monte de contexto, um monte de dado, que a decisão vai ser tomada de forma um pouco mais rápida. Então, a impressão que a AI vai ter muito esse papel de simplificador ou de trazer a decisão para um cenário um pouco mais controlável do que tem hoje. Porque aí o que você está falando que é legal a gente pensar, eu, de novo, sou um apaixonado por neurociência, né? E não vou falar tudo sobre isso, obviamente, isso aqui daria um MBA inteiro, mas a base é o nosso cérebro, falando do básico, né? Se eu pegar pelo livro que o Henrique
leu também aí de tomar decisão, que é o do rápido e devagar do Kahneman, né? Tem o sistema 1, sistema 2. Sistema 1 ele quer ser rápido e gastar pouca energia, o sistema 2 é o mais complexo. Perfeito. Quando você fala disso, o nosso cérebro quer gastar pouca esforço, pouca coisa para tomar as decisões. Isso que você está falando é interessante, porque na verdade tende a ter uma grande aquisição de fazer, porque se a IA recomenda roupa, o teu cérebro 1 vai falar, vai nessa, tá fácil, não precisa pensar muito, já tá pronto para você. Porque o cérebro 2 é mais caro, ele não quer ficar tomando decisão toda hora, né? Você usar esse cérebro aqui é um pouco mais custoso. Então, existe uma tendência, que é o que você está comentando aí, da decisão ser tomada pela IA, né? Não é nem que a gente vai ser data-driven, né? Isso também, óbvio, é outro capítulo do nosso podcast aqui. Mas eu digo, existe o cenário de nós decidirmos com base em dados. Existe um cenário aqui da IA decidir para nós. E como a gente não quer se esforçar tanto, ela toma a decisão por nós e a gente não tomou a decisão. Então, quando a gente fala data-driven decision, nesse caso não é data-driven decision, a decisão veio da máquina e eu segui, é AI-driven, e eu segui porque para mim é mais fácil, mais cômodo deixar ele escolher para mim do que eu ter que ficar pensando. E já que a gente puxou de Steve Jobs e companhia, também existe uma lenda que Steve Jobs usava a mesma roupa. Você lembra dessa aí ou não? Vários decidir, né? seguem, né? Porque muitos dizem nessa lenda que fala, não, ele usava a mesma roupa porque ele economiza o cérebro para decisões mais importantes, tem que ficar escolhendo roupa. O Zuckerberg segue essa mesma linha. Muitos outros, têm essa teoria. Você imagina, a IA vai recomendar a roupa. Você fala, beleza, pô, já tá pronto. Conhece isso melhor aqui. que eu. Cara, tu vou seguir isso aqui, você já tá vendo tendência para mim, porque eu vou ficar pesquisando roupa na internet, comprar, já me recomenda tudo, eu vou que vou. É uma cultura japonesa. É uma cultura japonesa de... Tem um nome que não me lembro ao certo, mas de você diz que você tem um número certo de decisões que você consegue tomar tal, e o fato de você usar a mesma roupa é uma decisão a menos que você precisa tomar ao longo do dia. Que você vai sobrar mais tempo e processamento para o cérebro 2, que ele é mais caro. Mais caro, para decisões mais complexas, decisões que agregam mais. Essa é a teoria que tem todo sentido. Né? E você imagina IA tirando decisões da gente por uma boa recomendação de roupa, não preciso mais usar sempre a mesma roupa todo dia. Poderia usar roupa diferente, contanto que ela já me aponte a roupa. Você imagina misturar o supply com o armário, né? Tô brincando aqui que tem o Pick to Light lá no centro de distribuição, né? Que ele acende a luz, imagina que você está com o armário lá, você abre de manhã, ele já acende, plim, pega esse aqui, plim, pega esse aqui, esse Pick to Light no armário, cara. E é interessante, né? Talvez viajando um pouquinho, mas... Vendo o copo meio cheio é isso, vou salvar meu cérebro para as decisões que o sistema 2 vai precisar ser mais usado, sistemas complexas e tal. Vendo o copo meio vazio, que a gente tem que tomar cuidado, até como sociedade, como é que eu não delego todas as minhas decisões para IA. Opa, até as decisões mais complexas, né? Mas não tenha dúvida, porque o perigo aí, que eu tenho preocupação com meu filho de 13 anos, é que os hiperestímulos como rede social, né, Google, e aí você pode pôr o Meta, pode pôr o TikTok e por aí vai... eles dão hiperestímulos de prazeres rápidos na gente para a gente usar menos energia e ficar com mais recompensa. E o fato é, daí para a gente não se esforçar e começar, entre aspas, aqui emburrecer, é um caminho muito fácil. Muito fácil. Concordo. Então, a lógica é que existe um perigo nisso tudo de você emburrecer. Né? Dá para fazer um paralelo meio louco do cérebro com uma atividade física. Já tem alguns estudos, vários estudos, para não dizer que são alguns, muitos estudos, falando que quem pratica atividades físicas tem uma longevidade maior. E eu não estou falando necessariamente de esporte de alta performance. Eu estou, por exemplo, falando de, lavar louça, varrer o chão, o quintal e cuidar dos cachorros. Estou dando um exemplo bem básico. Que isso aí no seu dia a dia, para uma pessoa mais idosa, já é uma bela atividade física que dá longevidade. Se você falar, vou usar um robô aqui de IA que vai lavar as coisas para mim, limpa a louça, põe no lava-louça e tal, ela deixa de fazer todas as atividades físicas, que era uma simples... limpar o banheiro, ir, lavar a louça, voltar, e essa pessoa vai ter menos condição física e vai morrer mais cedo. Os estudos mostram que essas pessoas morrem antes das outras. Né? Justamente porque você começa a perder todo o vigor de esforço. Né? Perfeito. Então é um perigo muito grande, na verdade. Perigo muito grande. Eu tenho acompanhado também na linha de educação infantil, mas parece que algumas escolas não ensinando muito, não sei como foi com o seu filho. Eu tenho um filho de 4, ainda não chegou lá. Letra cursiva na hora de você aprender a escrever. Porque hoje você digita tudo. Então você pode a letra bastão, vai resolve. Só que a letra cursiva traz benefícios muito além do que aprender a escrever. Ele traz uma conexão, traz coordenação motora, né, para você pegar, fazer pinça e tudo mais. Então vai muito além do que aprender a escrever. Isso aí. E algumas escolas só digitando, porque ele vai só precisar digitar. Então tem muitas
crianças ou adolescentes, a criança aprendendo a escrever que não sabe fazer letra cursiva e aí tá deixando um monte de outras coisas. Então, se você olhar aquilo só para uma função, né? Limpar a casa, o robô limpa mais rápido, ela roubou. É isso aí. Mas não é só por isso, né? É você limpa isso. a casa por outras razões, assim. É isso aí. Mas eu acho que até esse pensamento crítico, né? Essa visão mais crítica de como eu uso AI é que vai ser muito importante também. É uma habilidade que a gente, como seres humanos, a gente não pode deixar. Talvez os mais jovens, isso é um cuidado que os pais vão precisar ter, ou as pessoas mais velhas vão precisar ter para, olha, veja bem, não é só essa recompensa dopamina. Isso aí, liberação de dopamina o tempo todo. Você tem que controlar, porque tem habilidades importantes para você aqui no futuro. Então, ela também traz essa complexidade para a gente no uso. Né? Mas você não acha que a gente, você comentou que a gente está no início aqui aprendendo a usar o IA. Se eu fosse usar como referência, seria um pouco... Sei lá, quando eu comecei a ver o Google pela primeira vez ali, sabe? Saíram os mecanismos de busca tradicionais e veio o Google com uma indexação muito mais rápida, mais inteligente, mais aprimorada, com um número de... navegando a internet muito melhor do que tínhamos no passado, né? Mas eu vi que hoje, quando você navega no Google, você já navega de um jeito muito mais... então você já pode procurar um PDF, você já fala file type igual a PDF, isso aqui entre aspas duplas, isso aqui não sei o quê. Então, quem conhece o Google de uma forma mais... a gente está falando de prompt do mecanismo de busca, sabe? Um negocinho bem pequeno ali de todo o espectro que a gente tem. A gente sabe, de fato, usar melhor ali a ferramenta. O IA, uma coisa que eu percebi muito é que quando você fala com alguém do time, fala, sei lá, usa um ChatGPT ou um Bard para fazer uma tarefa e pesquisa lá e faz alguma coisa, eu sinto que de alguma forma as pessoas tiraram o pé de querer dominar aquela informação e falar, tá aqui na IA, então coloquei aqui o dado como veio. Mas aí você vê que nitidamente não ficou legal, sabe? Porque a pessoa não teve aquela curadoria. Só que ao invés da pessoa falar, poxa, peraí, a responsabilidade final é sua. Sim. Não é da inteligência artificial, sabe? Não é porque a inteligência artificial falou que sei lá, escreveu uma definição, mas você vê que a definição está muito rasa, que você poderia estudar um pouco mais, mas eu vejo muita gente falando, não, coloquei ali, tá feito, sabe? Eu acho que esse é o grande erro, né? E aí que a gente pode entender mais como uma substituição, porque se eu peguei, copiei e colei, de fato substitui o que você entregou ali. Se você entende aquilo como uma ferramenta, que ele vai te dar um ponto de partida, que ele vai te destravar alguma ideia criativa para aquilo que você está empacado, porque ele conseguiu cruzar vários dados, aí ele te agregou e aí as inteligências somadas agregam muito mais valor. Mas esse é um aprendizado que eu acho que de novo, é a gente testando a máquina nova aqui, a ferramenta nova, vai ter gente errando, vai ter gente acertando. Eu não sei muito bem quando que isso vai dar uma confluência positiva, ou se a gente vai precisar passar por alguma crise até resolver. Mas eu acho que esse tipo de uso, hoje, a gente está testando meio que cada um testa de um jeito, né? Vai ter gente que vai copiar e colar, vai ter gente que vai ter mais análise crítica. E é por isso que as habilidades humanas, elas são hoje cada vez mais importantes, né? A gente vai para uma linha de, o AI agora vai deixar tudo robotizado, nossa, ferrou, meu trabalho acabou. É meio que o contrário, assim, né? Você tem que ser cada vez mais humano para lidar com essa máquina, né? Tudo bem, tarefas processuais repetitivas, cruzamento de dados, que a gente fez muito, a gente já faz, ainda faz muito, vão ficar melhores, talvez a gente não precise mais fazer mesmo. Mas se eu não tiver um pensamento crítico, se eu não tiver uma análise humana na história, toda a história com ética, moral, inclusive, assim, né? Todo esse outro campo, eu me perco. Aí a gente vai usar o lado errado e aí esse negócio tende a ser mais um caráter mais destrutivo do que construtivo. Eu tendo a imaginar que a gente não... Assim como foram outras tecnologias, até de redes sociais e tudo mais, tem diferentes usos, tem horas que parece que vai para cá, vai para lá, mas eu tendo a imaginar que um dia a gente acerta e começa a entender o melhor uso. Até porque a gente vai ter mais casos de sucesso, né? Olha, quem está usando bem está usando assim. Então, acho que isso vai pautar o resto. Mas a gente está no comecinho desse uso. Eu tenho um racional sobre isso, do uso de IA generativa, que talvez seja oposto do que eu ouço a maioria falar. Eu sei que a maioria, porque tem gente que está na mesma raciocínio que eu. Para mim, o uso de IA generativa, ele vai separar mais pessoas e vai criar um gap maior dos profissionais, dos seres humanos, vamos por assim, que são mais estudiosos, que têm mais massa, têm um QI mais desenvolvido, daqueles que não têm. Acho que vai piorar o desnível. Por quê? Se você voltar lá na época da escrita, é muito louco isso, né? Surgiu um boato na época da escrita, ele falou assim, cara, agora que escrever a escrita, que automaticamente vai existir o livro,
eu não preciso estudar mais nada. Porque vai estar tudo no livro. Por que eu vou decorar um negócio que está lá? Uhum. E esse questionamento surgiu lá milênios atrás, quando inventaram escrita. E essa história nós já sabemos o fim, né? Sim. Ou, na verdade, tem livro pra caramba, tem dados na internet pra caramba, e quem menos lê e mais estuda, você tá pior, porque como tem mais informação disponível, você estuda menos, tá pior você fica. Quando a gente pega uma IA generativa, você tem que interagir com ela. Para interagir, você tem que ter conhecimento, porque senão você vai simplesmente pegar um dado que veio. Para você interagir, quanto melhor você interagir, melhor fica a produção. Perfeito. Melhor fica a tua produção. Como tem mais dados e tem IA produzindo, quem interage melhor é quem sabe mais. Então, cada vez que as pessoas estudarem mais, elas vão interagir menos, vão conseguir tirar menos da criação e o gap vai aumentar. Então, o meu raciocínio é que está piorando. Para mim, na minha visão, começou a ter que ficar mais estudo do que era. Perfeito. E não menos estudo do que era. Uhum. Eu estou no racional contrário de muita gente, entendeu? Sim, sim. Mas é uma boa leitura, eu concordo. Que ela está. E como toda ferramenta, né? Você pode usar para o bem e para o mal, ou você pode usar muito ou pouco. Isso. Dependendo de como você usar, você está usando ela pouco, você está subutilizando. Se todo mundo subutilizar a mesma ferramenta, fica tudo muito parecido. Acho que a sua leitura acho que é importante e para mim é muito esse push. Então a gente precisa ser mais humano, mais pensamento crítico, ser mais ainda para poder usar essa ferramenta poderosa. Vamos pegar uma tomada de decisão um pouco mais didática aqui de exemplo. Vou dar um exemplo e ver o que você acha. Imagina que você tem que tomar uma decisão, que você vai usar uma IA generativa para tomar, de novo, decisão de mídia, falar isso que é fácil talvez do público entender. Cara, imagina que você tem uma série de mídia que você colocou durante 3 meses, um post de mídia, você tem uma série que está rendendo ou não. Tem gente que vai falar, já sei, ao invés de eu fazer de cabeça, eu vou usar IA aqui dentro. Você poderia criar um algoritmo e pedir para ele falar qual que é a melhor mídia, em qual horário, qual canal, tudo. Uhum. Mas você pode usar hoje a IA generativa, de pegar os dados da mídia e jogar e pedir para ele te falar, nesses dados que eu tenho, o que você faria se fosse eu? E ela te responde. Se você tem zero conhecimento de mídia ou de regressão, o que você tende a fazer? Aceitar a primeira recomendação. Você fala, cara, se me recomendou isso e ele tem uma análise muito maior, beleza. Agora, se você começar a interagir com ela, fala, não, mas a série 2 não seria sentido fazer outro uso de outra teoria? Por que você está usando essa recomendação? Não é essa. Ela fala, tem essa opção também, tem essa também. Qual das 3 é mais possível? Talvez o cenário 3. Se eu for por esse caminho, o cenário 3? E aí você vai tirar o cenário 3 tomando decisão da mesma ferramenta, só que a tua decisão, a tua competência de estudo fez você tirar uma decisão diferente da mesma IA generativa. Perfeito. É isso aí. Tem o negócio da generativa, né, que ela atua com base em probabilidade. Então, ela vai te recomendando aquilo que tem mais probabilidade. Quanto mais você interage com ela, você vai mudando o jeito dela te responder também, né? Então, com a história se a gente fosse fazer uma brincadeirinha, sei lá, você completa a frase branco e ele vai provavelmente falar preto. Mas se eu tiver numa história de futebol, time de futebol, ele fala assim, não, é preto e branco. Você pode falar preto e vermelho, que é o Flamengo. Você vai botando contexto na história, ele vai mudando a resposta. Isso. Quanto mais contexto, e se esse contexto for inteligente, do tipo, olha, né, a minha dor, na verdade, é essa, não é aquela. Você está resolvendo outro problema, ela vai melhorando o jeito de responder, né? A gente está chegando a uma conclusão aqui que, na verdade, o que vai fazer a diferença é a capacidade de análise crítica das pessoas, né? Eu me lembro que... Análise crítica, só te interrompendo, análise crítica com conhecimento embutido. Exato. Né? É isso. E... eu me lembro que eu estava na escola e eu tinha que decorar, por exemplo, as capitais dos estados. Então eu tinha que falar lá, capital Amazonas, tinha que falar Manaus, tal. Você tinha que decorar tudo aquilo porque tinha chamado oral, né? Você ia lá pra frente e... O mais legal era a tabuada, vai. Nossa. Você lembra da época da tabuada, cara? Ficava lá, 7 vezes 8, você tinha que acertar lá, tal. Se não for reguada, tal. E tinha o lápis tabuada, né? Tinha o lápis tabuada. Sabe o que é o lápis tabuada? Que era cola, né? Cola, né? Cola. Isso era legal demais. Eu nem apontava o meu. Pra não gastar o 9, vai que gasta... Apontava até o 5 depois. Isso, vai que vai o 9 e não podia comer. Mas é muito louco, porque, cara, eu me lembro que eu estudava, tinha enciclopédia, né? E aí quando veio a Wikipedia ali, todo mundo falou, puta, então na verdade vai ficar também todo mundo burro, né? Porque, mundo vai falar, cara, não vou mais precisar decorar a capital. E na verdade, o que a gente percebe que na prática, o que faz a diferença é a minha capacidade de usar aquela Wikipedia de uma forma mais inteligente e fazer com que eu consiga tomar melhores decisões. Aí eu tô pensando no mundo corporativo, sabe? Sim. Mas no meu, sei lá, na minha empresa, ou na minha área, ou numa dificuldade que eu tô enfrentando aqui perante os meus colaboradores, com o meu time e tal,
com essa informação, com mais informação, eu consegui tomar a decisão, eventualmente, ou que eu teste mais rápido, corra menos risco, consiga ajustar de uma forma mais rápida e consiga fazer com que o meu negócio performe melhor ali no final do dia. É isso que você... É isso. O dado, ele equaliza meio todo mundo, né? O uso do dado é que diferencia. Então, assim, o dado, a enciclopédia, pensando que todo mundo tivesse acesso, todo mundo tem acesso ao mesmo texto. A escola muitas vezes falhava de te pedir o conteúdo ipsis literis ali, né? Me fala aí a Revolução X. Você escrevia, qualquer enciclopédia dava, quem nunca, né? De ler lá a enciclopédia e copiava igual. Hoje você pode fazer igual, no Ctrl+C, Ctrl+V, ficou mais rápido. Mas a pergunta inteligente tá bom, o que essa Revolução X teve a ver com a Y, Z? Aí você tem que conectar os pontos. Aí sim entra a cachola aqui fazendo esse processo. Então, se for pelo dado, todo mundo tem acesso ao mesmo. O conhecimento é que vai mudar a história. Assim. Agora, deixa eu puxar um elemento para trás. A gente falou bastante de IA aqui na tomada de decisão. Eu quero puxar um tema aqui que é sobre o BI, né? Mais o Big Data e, eventualmente, a IA. Eu ainda vejo um movimento... Isso é curioso. Se eu pegar em movimento de ondas, né, eu diria que lá na década de 2000, né, nos anos 2000, teve um boom gigante de BI. Né? Você lembra disso? O boom de BI lá dos anos 2000. Porque veio a onda do RP, e quando entrou a onda do RP... Todas as empresas já de médio e grande porte implementaram RPs, até teve gente que foi demitida, porque automatizou um monte de processo, tal. E na sequência do RP fala, não, o negócio agora é BI. E aí entrou BI, e as empresas gastaram milhões para implementar BI, e eu vou te chutar que 80%, 90% daqueles projetos foram jogados no lixo, porque não teve uso nenhum. Todo mundo pôs e não usou. Passa-se uma década, 2 décadas, estamos agora de novo falando em BI fortemente. A gente começou a falar de Big Data, eu acho, há 10 anos atrás, e esse ano falamos de BI. Qual que é a lógica simples do BI? O BI, se eu pego várias ferramentas de mercado, você tem os dados históricos, ou até hoje em dia em tempo real, na sua grande maioria, que você olha o que está acontecendo ali, faz os filtros, tem seus dashboards com meta, né, e uma série de controles ali, e você toma a decisão baseada em filtros e em dados. Eu acho, minha opinião, que muita empresa está fazendo isso, está chegando no BI, e eu acho que está totalmente atrasado, a minha opinião. E não por causa da outra década lá, porque o que eu quero perguntar para você dessa polêmica eu acho que as empresas já deveriam montar o BI, não com os dados de ontem nem o de hoje, mas que o BI trouxesse dentro do seu BI um dado já usando inteligência artificial, projetando alguma tendência do que vai acontecer. Então, deixa eu dar um exemplo bem simples. Imagina que a gente esteja falando, de novo, só porque eu peguei o exemplo de mídia aqui. A lógica fala o seguinte, você gastou em mídia tanto e o percentual de retorno do seu CAC, cuja aquisição do cliente foi tanto, ou o CPL foi tanto, do Google. Legal. Você pode olhar e falar, cara, deixa eu ver como é que foi na semana passada, deixa eu ver como é que foi o mês passado. E tem muita gente montando isso, né? Sim. Deixa eu ver quanto é que foi o custo por clique da semana passada na mídia. Sendo que, na verdade, eu acho que o que deveria estar no BI, as empresas deveriam estar no BI hoje falando o seguinte, no meu BI está falando o seguinte, qual vai ser o custo por clique da semana que vem? Será que eu vou para esse custo por clique da semana que vem? Eu adianto um pouco a mídia no Google, seguro a mídia no Google e não eu ter o BI disponível para eu clicar e ver qual foi o custo da semana inteira. Mesmo que eu vejo hoje. Cara, e as empresas estão comemorando hoje uma tomada de decisão olhando o custo por clique, um CPC da vida, de ontem, da semana passada. Cara, agora, eu olhei como foi a semana passada, eu estava decisão. Cara, nós já temos um algoritmo de IA para jogar isso dentro do dashboard do BI. O que você acha? Como você está vendo esse... Eu percebo que, concordo, acho que teve esse boom de 2010, 2000, Big Data, BI, eu não sei precisar quem foi, acho que foi o BI, veio um pouco antes, depois Big Data e tal. Eu tenho a impressão que o que ficou, assim, como foi muito complexo estruturar dados estruturados, não estruturados, colocar num data lake, colocar num lugar e ter uma arquitetura e tal. É um processo tão complexo, envolve tanta gente, tantas decisões, que se perdeu aqui. Então, você criou, inclusive, disciplinas e carreiras sobre isso, né? Só que onde era, para mim, é o gap que eu acho que você está falando, assim, para que eu vou usar esse negócio todo, né? Para que eu vou usar esse dashboard que cospe 500 variáveis aqui? Primeiro tem uma história de muito olhar meio push, assim, né? Para dentro da empresa, tentar todos os dados, sem ter preciso, e aí eu quero colocar no mesmo slide, no mesmo dado, no mesmo report, 500 dados diferentes, fontes diferentes, e aí fica aquela coisa difícil de visualizar. Então, para mim, já tem um push importante de data viz nessa história inteira, de ajudar para quem está olhando tomar decisão e guiar os olhos ali.
Isso eu acho que eu vejo um gap muito grande hoje. Mas eu também vejo assim, qual que é a finalidade daquilo, que é quando você linka o BI de uma forma um pouco mais estratégica. Qual que é o problema de negócio que aquele BI vai resolver? Qual que é a dor que a empresa está passando? Se eu souber a dor que ela está passando, tipo, eu preciso rentabilizar aqui minha operação, taxa de juros está alta, etc. Eu preciso rentabilizar. Eu não posso perder dinheiro agora, não dá para ficar testando tanto, eu preciso ser um pouco mais assertivo. Legal. Então, se eu sei essa precisão, e eu me preocupo muito com o curto prazo, sei lá, semana que vem, mês que vem, se esse é o guia da empresa, isso deveria estar também em quem está construindo esses dashs, esse BI. O que eu vejo às vezes é um pouco mundos separados, né? O mundo de dados, que está todo mundo olhando só para o dado, a qualidade do dado, a curiosidade do dado legal, mas o C-level aqui, a pessoa que está tomando decisão, ou ela consome o dado de forma ruim, porque o dado ainda, por mais que seja completo, ele não é passado de uma forma super executiva e tudo mais, ou ele não passa para essa galera aqui, qual que é o problema que ele tem. Então você fica ali girando ali um monte de dados e fazendo coisas incríveis do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de tomada de decisão isso não existe. O que eu percebo é algumas empresas já caminhando para esse lado de ser data-driven, no sentido de preciso tomar essa decisão, então o dado já tem que vir colado ao problema de negócio, que é um pouco a questão da decision intelligence, é muito essa história, né? A evolução ali, você tem o Big Data, você tinha lá o BI, o Decision Intelligence, faltava a perna de decisão, né? Faltava a perna de para que eu uso isso e para que tomada de decisão eu uso isso. E não dado pelo dado. Não quero saber se meu CPL está maior ou menor. Se ele está menor, isso é bom para mim? É o sinal que o mercado está mais competitivo ou eu estou mais dominando? Qual que é o objetivo por trás? Então, o que eu percebo é que ainda falta muito esse descolamento. Eu vejo algumas empresas, principalmente as nativas digitais, que já nascem digitais um pouco mais amadurecidas, mas eu também acho que tem muito a ver com as pessoas. É tudo um pouco sobre pessoas, né? Sobre o C-level, de fato, acreditar naquilo e acreditar que, de fato, dali vai vir um dado importante para ele tomar a decisão e investir nessa ligação entre departamentos, né, entre processos de decisão dentro de uma empresa. Sinto que às vezes esses departamentos de dados ficam muito escanteados. Você sabe que eu vou pegar o teu gancho, que eu acho que tem muito o que você falou dessa questão de descolamento, e eu vou juntar, não que esse seja o único fator, pelo amor de Deus, a audiência não é o único fator, mas é um exemplo. Eu tenho visto algumas empresas que estão com um sucesso, digamos assim, maior em tomada de decisão, em BI, em uso dessas coisas. E sabe qual é a característica? E de novo, isso é um fator no meio de muitos. A pessoa que está mexendo no BI, por ser um negócio não tão trivial de qualquer um profissional mexer, ela é uma pessoa que é da área fim e não do IT e da área de dados. O que eu tenho visto de empresa que está com sucesso? Vou dar um exemplo. A pessoa é da área tributária. Dentro da área tributária, existe alguém tributário que aprendeu a mexer com BI e com dados. Perfeito. Aí da área de supply chain, tem alguém do supply chain. E alguém do comercial? Tem alguém do comercial que não vende, mas o cara está na mesma diretoria, senta com os vendedores, ele mexe e faz toda a parte dos dashboards. Perfeito. E isso aqui está tirando parte disso, está tirando esse descolamento e está dando para usar, porque o próprio diretor, o próprio vendedor está pedindo para o cara fazer o negócio que ele vai usar no dia a dia. E ali na área tributária a mesma coisa, na área de supply a mesma coisa, na área de logística a mesma coisa. Perfeito. Então isso está tirando um pouco esse descolamento. Né? Perfeito. Porque as empresas que ainda estão com, eu tenho IT, eu tenho uma área de data science aqui, legal, para coisa mais complexa vale, né? Mas para o dia a dia, você não consegue ter velocidade e ajuste, fica descolado, né? É a história do meio e fim, né? Então, é o que você falou bem. Acho que o Big Data, toda essa parte de usar dados para gerar conhecimento é um meio para um fim, né? Então, o fim é o supply chain, quer ser mais eficiente, menos custoso, enfim. A área de pessoas quer ser também mais precisa, a área comercial quer vender mais. Então, quando você tem o fim nessa ponta, fica muito claro que aquilo lá vai servir para algum propósito. É isso aí. Ele serve para algum propósito, você diminui risco de ruído, você diminui risco de dash que ninguém usa. Então, eu concordo. Acho que quando você tem essa ligação, ela é mais fácil. Acho que tem uma palavrinha que eu gosto muito de ver, que eu gosto de usar em conversa com empresas e tudo mais, que é a história do incentivo, né? É entender assim, qual que é o incentivo que está das pessoas? Então, se você dá para uma área de mídia, o seu incentivo é trazer pessoas. Beleza, preciso trazer gente aqui para a universidade, alunos. Esse é meu incentivo. Só pegar lead aqui dentro. Só de lead. Mas se para o CFO, sei lá, o incentivo é rentabilidade, você tem uma briga de incentivo, porque um vai querer trazer crescimento a qualquer custo, outro está procurando rentabilidade. Se esses caras não se falar, os dois, um vai ter sucesso, olha, trouxe lead pra caramba, aluno pra caramba, mas você trouxe aluno que não está me trazendo rentabilidade, ou de um curso específico, ou que daqui a pouco vai dar churn. Então, quando eu trago... Ou que aumente a inadimplência. Então, e isso eu vejo muito em empresas, assim, acontecer...
você tem uma conversa com o CEO, ele fala uma coisa, com o CMO fala outra, a time da ponta ali que opera está falando outra, se esses incentivos não estão alinhados, você pode botar o dado que for, a AI que for, a empresa vai bater cabeça, não vai funcionar. Então também tem um alinhamento de incentivos aí que eu acho importante na cadeia. Uma questão que eu vejo é que é muito difícil você alinhar qual é o objetivo final e por que a pessoa está fazendo aquela tarefa, né? Eventualmente, não, porque eu preciso desse relatório, tem que estar aqui. Mas esse relatório, para que serve? Para que funciona, né? Recentemente aconteceu comigo, a semana passada, eu tenho tudo aquelas compras, sabe, agendadas e programadas lá na Amazon e tal. Sim. Aí eu recebi uma mensagem falando, Henrique, acabou o lenço umedecido. Tudo bem? Eu falei, que pena, né? Mas não tem. Aí falou, tem uma sugestão. Você compra o lenço umedecido tal da marca, não sei o que, a corzinha preta lá. Acabou o preto, tem o vermelho, pode ser? Aí eu falei, cara, pode, né? Só que eu não li, sabe, veio no celular um e-mail, ficou cortado. Só que o vermelho era, compre 4x3. Então eu comprava 3 pacotes de lenço umedecido por mês, Alex. Só que aí ele me mandou 4 pacotes de 3x4, então mandou 12. Aí ao invés de 3, chegou 12 pacotes de lenço umedecido. Está abastecido. Então, pessoal, quem precisar de lenço umedecido aqui, ó. Tá. Mas aí, chegou no próximo mês, veio lá, olha, acabou de novo. Aí eu falei, puta, eu não posso esquecer, né, cara? Porque senão vai vir um monte de novo. Tá? Adivinha se eu lembrei. Então eu tenho 24 pacotes. Mentira. Então, cara, mentira, meu banheiro eu esqueci, cara. Sorteia de novo. Então você vê que acaba acontecendo sei lá, o final foi legal, sabe? Porque eles falaram, olha, acabou aqui, tem uma solução pra você. Tem esse outro aqui. Você quer? Eu falei, quero. Só que esqueceram de me falar que é uma promoção, sabe? Que ele compra 4. Esqueceram, você não sabe. Cara, não é possível. Porque ele vendeu mais, pô. O incentivo de vender mais. Ele vendeu pode bem. ser que não tenha sido Então, pode ser que não tenha sido esquecimento. Pode ser que tenha. Cara, vai lá, pega a promoção do triplica. Porque daí ele já subiu a régua. Em vez de ele te vender 4, ele te vende 12 todo mês. Então, aí no final você esteja julgando um erro no algoritmo, foi o maior acerto possível. Eu tô entendendo que foi um erro. Eu acho que foi um acerto no algoritmo. Mas é um exemplo de como você vê que o fator-chave ali no final acaba não entregando, né? Você acaba pelo processo, né? Sim. Olha, é o mesmo produto aqui, só que aquele é um pacotinho simples, aquele é uma promoção. Se a gente falar, quer ver um exemplo realístico que vai ser divertido pra gente falar disso aí, com os fins de processo? Podcast pra nós. Podcast. Você acha que já não, lá na nossa operação na ponta, já não falaram, cara, mas de boa. Pra que serve? Pra que tá fazendo podcast? Foi já questionamento que surgiu aqui. Porque sai uma pessoa, entra outra no lugar, agora vocês vão saber pelo podcast. E falou, bom, tem que fazer podcast. Por que serve? Eu não sei, não tenho podcast. Mas será que podcast dá resultado? Não, mas sei lá, falaram pra eu fazer, tem que soltar um por semana aí, vamos fazer, né? Mas, cara, né? Aí a gente começou a discutir, lembra? A gente começou internamente a discutir, cara, pra quem tem um podcast? Qual que é o critério de sucesso? Qual que é o critério do podcast? Vai ser número de views. Pô, legal, mas vamos supor que eu vi X. E aí, legal, deu um monte de view no podcast, tá legal? O que mexe ponteiro aqui do teu negócio? Ponteiro? Né? Aí até a gente discutir, voltar na ponta e falar, pessoal, o podcast é uma ferramenta nossa de conhecimento de marca. Quanto mais views tiver, mais a marca foi conhecida. É um conhecimento de referência em conteúdo. A gente vende MBA, a gente vende em compra, a gente vende treinamento para dentro das empresas. Se a gente for referência em conteúdo, eles sentem confiança em comprar para a gente. Então, o lead que vai pingar para nós pinga mais quente, porque os caras olham a gente falando e falam, bom, aqueles caras entendem do tema que eles estão vendendo. Perfeito. Como agora a pessoa, agora eu tô entendendo. Então, aí a gente começou a pegar caso. Lembra esse caso aqui que vendeu o curso? Esse cara aqui ouve o podcast nosso. Fala, então a marca do podcast está presente, automaticamente tem uma resistência menor da marca, pinga um lead e gera uma iniciativa de venda. Perfeito. Mas a gente teve que fazer esse cascateamento para chegar na equipe e falar, então o podcast é brand, mais conversão, mais geração de lead? Sim. E você vê que isso deve pautar toda a sua decisão, para quem que você chama, qual a periodicidade que você tem. Total. Qual a experiência que você tem. Tudo drive o objetivo final, né? Exato. Isso, claro, drive o resto. Né? E como é que a gente vê que o número de dados hoje é quase que infinito, né? A gente, sei lá, tudo gera um monte de dado, tudo gera informação para
todo lado, então... Desculpa te cortar, eu peguei um número faz uns 2 meses, acho que foi o MIT que estimou que até ano que vem a gente vai produzir globalmente 175 trilhões de gigabytes. Eu nem sei mensurar que número, né? Mas é isso aí, é uma exponencial. Não, você vê de capacidades nossas, de produtos de armazenamento, cada vez mais você, cara, consome muito mais, né? E uma coisa que a gente vê que para tomada de decisão a gente tem que ter os dados na mesa, né? Porém, como eu sei que aquilo é dado ou aquilo é ruído? O Alex deu o exemplo do podcast, mas é muito engraçado, porque a gente olha, eventualmente, alguns números, sei lá, o número do YouTube nosso. Poxa, mas o view aqui é baixo. Mas a pessoa não sabe, eventualmente, que no Spotify o view é muito maior. Ou que o corte no Instagram é diferente. É diferente, gera, sei lá, 50, 60 mil visualizações e tal, enquanto o outro gera 100. Então, a pessoa não viu aquilo e, poxa, como que eu sei o que é dado legal de eu colocar na mesa e avaliar e usar isso em consideração? Ou eu vejo que aquilo é só um ruído, sabe? É alguma coisa, só um argumento que a pessoa está dando para deixar de fazer aquela tarefa. Eu acho que a primeira coisa, de novo, só reforçar 3 vezes aqui, é a questão do problema de negócio. O que você quer resolver? Ter isso muito claro. Depois, acho que quando a gente olha para a fonte de dados, de onde ele vem e tudo mais, tem um segundo cuidado que é evitar o FOMO, né? Aquela história de eu preciso de todos os dados possíveis, imagináveis para tomar decisão. Às vezes não. Às vezes, se você reduzir a quantidade de dados que você tem, é uma vantagem para você, né? Então, saber também dizer não para alguns tipos de dados, para negócio é importantíssimo, para a vida pessoal acho que mais importante ainda, né? Quanto eu vou consumir notícia aqui, cara, às vezes é melhor você pegar uma newsletter, um podcast, ouvir aquilo todo dia e resolver. Não precisa ficar louco por saber todos os dados. Então, acho que esse é o primeiro cuidado. O segundo, acho que quando a gente vai tendo isso em mente, problema de negócio, sabendo dosar a quantidade de dados que você tem, o ruído, esse dado de qualidade ou não, acho que dá para resumir em a fonte é importante, né? Então a fonte, ela tem experiência naquilo que ela está falando, então eu preciso de um dado de economia. Eu vou buscar, cara, nas fontes que eu tenho a reputação, que eu sei que o dado é confiável. Então, se eu vou saber histórico de, falar uma coisa super básica, mas sei lá, histórico de taxa de juros, eu vou no Banco Central. Tem um monte de lugar que tem esse dado aqui, mas pode, às vezes está errado e tal. Eu preciso saber dado de telecomunicações, eu vou na Anatel, que é a fonte principal. Então, não adianta ir no grupo do WhatsApp. Exatamente. A gente confiar naquela mensagem do WhatsApp. É melhor ir no dado certo. Então, acho que tem a questão de expertise, tem a questão de confiabilidade, tem uma questão de qualidade da informação, né? A informação que você precisa, qual a granularidade, com que frequência, com que quebra, com que clareza que você precisa ter. Acho que essa é uma definição de uma boa fonte de dados. Acho que eliminar ruído no processo é sempre um desafio. Eu tenho a impressão que é que nem custo, assim, né? A gente brinca que custo é que nem unha, né? Você toda hora tem que cortar ali, porque esse negócio vai crescendo. Ruído é parecido. Acho que você tem que sempre monitorar, porque ruído vem em todo momento. A gente vive num mundo super estimulado aqui de coisas, de dados, É isso, eu tenho muito claro aqui da minha estratégia do podcast. Aí, sei lá, um amiguinho do lado tá fazendo uma outra estratégia e tá funcionando. Você fala, pô, mas será que eu defini errado? Você tem que repensar. Então, toda hora você precisa se equilibrar. E como isso vem em todo momento, tudo bem, você parar para repensar a estratégia do podcast faz sentido, é saudável. Mas se toda hora você questionar ou ficar... Você vai entrar na história da paralisia, né? Que a gente brinca lá do analysis paralysis, né? Tanta análise, tanto dado... Você fica paralisado na ação. Isso, sabe o que só te interromper? É um viés cognitivo já classificado, paralisia decisória que chama. Olha só. E quer ver um fácil das pessoas caírem na paralisia decisória? Dia a dia, eu vou dar um bem popular. Spotify e Netflix. Viés de paralisia decisória. Você começa a pesquisar tanto, qual é a próxima série que eu vou ver? Qual é? Você vê, você fica 30 minutos, 20 minutos procurando a série. Aí você fala, bom, acho que eu escolhi essa aqui, amanhã eu vejo, porque agora ficou tarde. E aí você vai pra cama, fala, puta, no dia seguinte, cara, eu tinha olhado aquelas ali, eu pus algumas na lista, e veja, você está consumindo 25 minutos de série. Mas todo mundo você tá fazendo negócio. E a música, pode ver, o Spotify tem um mundo. Se eu volto 20 anos atrás, pré-Spotify, você tinha que comprar o CD e era obrigado a ouvir um CD que você não queria. Cara, quantas e quantas pessoas têm um mundo de música e ouvem sempre as mesmas? Perfeito. Por que você não ouve outras? Porque é tanta opção que com tanta opção teu cérebro não consegue filtrar. Você fala, vou na mesma que é mais fácil. De novo, sistema 1, sistema 2, né? Perfeito. Então, paralisia decisória por excesso é um viés cognitivo catalogado. Que interessante, não sabia que era catalogado. Mas o Netflix você descreveu, sou eu, minha esposa ali vendo. Às vezes eu escolho antes, eu faço a seleção antes para chegar e já ver, né? E tem uma segunda sensação que é assim, legal, tinha 600 opções, escolhi uma. Aí você começa.
Você não sabe se você está gostando muito, demora para ir para casa e fala, puta, mas aquelas 590 que eu deixei então você está sempre desconfortável, né? Você tava com aquele filme que eu não vi. É louco isso. Acho que é difícil acertar essa mão, mas de ter a mão de você ficar bem com as suas escolhas, né? Tomei a decisão, é isso. Deixei um monte para trás. Beleza. Eu não posso não saber o que você não pode ficar remoendo o negócio, senão você tá perdido, né? E mundo corporativo é muito isso, assim. Mas você leu essa última... Você estava falando de tendência, né? Relatório de tendências. Você viu aquele relatório de tendência que saiu na MWeb, na XW? Foi legal pra caramba. Tem 1000 páginas. Você leu tudo? Eu falei, não. Você vai ler tudo? Vou ler o que me interessa. Mas mesmo assim, você fica com aquele FOMO, né? E relatório de tendência é isso. Cada um faz o seu. Tem outro podcast que eu acho muito interessante que eles fazem o react de tendências. Então, o que eles pegam? Um monte de tendência, joga na mesa e começa a discutir se aquela tendência faz sentido ou não faz sentido. É porque é tanta tendência, tanta coisa, que, cara, assim, é mais para te dar um parâmetro, um norte ali, do que você cravar. O mundo de hoje é muito difícil cravar uma tendência, né? Então, é mais para uma discussão do que ser mais objetivo. Assim. Mas acho que, falei um monte de coisa, mas acho que é ser feliz com as suas decisões, assim, ser feliz com a decisão de fonte de informação que você vai ter. De fato, acaba sendo difícil porque a gente é muito bombardeado, né? Muito. Porque você abre Instagram, você fica com aquele sentimento que... Poxa, sei lá, que eu sigo canais suficiente, via economia, via tendência, via os... Cara, sei lá, a quantidade de IAs que acontecem, sei lá, é muita coisa que no final das contas a gente fica falando, tá bom, até onde eu tenho que seguir, até onde eu tenho que usar minha intuição para escolher ali as melhores fontes e tomada de decisão. O Alex, então, que é o cara mais mão de vaca, então, para tomar uma decisão dele, pensa um cara difícil para tomar decisão. É aquele que vai... comprar um tênis, quanto tempo de estudo, Alex, para algum tênis? O tênis eu vejo review no YouTube, né? Sou um usuário hard heavy user de vocês. Cara, eu vejo review, uns 3, 4, 5 reviews diferentes do tênis. Mas você usa bastante. Faço uma lista, eu corro, né? Então o tênis para mim é um elemento chave, assim. Entendi. Aí eu vejo review de todos os tênis, aí eu vejo na gringa, eu vejo no Brasil, vejo uns 4 ou 5. Aí eu faço um ranking lá, chega um shortlist de uns 4 ou 5. Aí falo, bom, agora eu vou experimentar o tênis, vou na loja, experimento, dou uma corridinha na esteira da loja, vou na outra, cara, saio da loja, vou no outro dia, corro de novo. Aí eu pego a opinião de alguém, aí eu falo, puta, agora eu decidi, aí eu vou para a última fase, que é pesquisar preço na internet. Para ver onde eu vou pegar a promoção. Esse é um que consome bastante idade. Racional, né? Pelo que você descreveu, é super racional ali, né? Eu tô numa dessa agora, porque eu vou correr maratona de Boston daqui a um mês, e eu vou aproveitar para comprar tênis lá, porque eu também já pesquisei o tênis, mesmo com os cupons de desconto aqui, tá mais barato comprar o tênis lá em dólar do que comprar aqui no Brasil. Então eu já tô no nesse momento eu tô na shortlist, tô com 3 para escolher um. Agora eu vou nas lojas testar. Né? As lojas vão descobrir, vão ficar bravas comigo, que eu não vou comprar. Vou lá na loja. Vai só testar e comprar fora. Vou só testar para comprar fora. Igual eu fui para a maratona de Boston, cheguei lá, tinha 2 modelos especiais da maratona. Eu falei, são esses 2 que eu vou comprar, que são... eu comprei. A gente olhou o design e falou, que bonito. Eu quero. Caralho, tênis, isso aqui... Mas eu passei, desculpa. Meu oposto. Eu passei uma adesão muito parecida com um carro. É uma compra valor maior, né? Mas é isso, troquei de carro fim do ano passado e uma colega do trabalho trocou muito próximo, assim. Ela pesquisou, viu review, tinha Trix, tinha tudo e tal, beleza. Eu também fiz a minha pesquisa, eu sabia mais ou menos qual que eu queria comprar. Mas quando eu comecei a pesquisar, é modelo A, B, C, é variável X, Y, Z, assim, é tão complexa a parada. E no final eu sei o que eu queria, mais ou menos, né? E aí pra mim teve um insight nessa decisão do carro, que foi assim, comparei tudo ali racionalmente, também preço, a variável, né, o seguro, preço de revenda, tudo complexo ali, mas no final eu tinha lá, sei lá, 5, 6 opções. Qual que foi a minha decisão que deu a shortlist que eu fiquei para 2 ali? Foi a marca. No final, assim... Carro, para mim, não pode dar problema. Eu uso super concordo. Credibilidade, ali não pode me deixar na mão, tem filho pequeno e tal. E eu uso o carro, é funcional para mim, é para me locomover, não tenho nenhum apego. E aí eu fui na marca, aí a marca me reduziu para 2 japonesas. Falei, carro japonês não quebra. Isso que eu ia falar. Eu quase ia falar que ele escolheu o carro japonês, né? Escolheu um dos japoneses. Porque ele colocou preço na equação, senão ia para carro alemão. Pode ser também. É isso aí. Vitor, a gente está chegando na fase final aqui, onde a gente faz algumas perguntas padrões para os nossos entrevistados aqui. E eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que marca a sua carreira, o que você carrega contigo até hoje.
Tem uma, mas acho que foge um pouco do que a gente falou aqui, mas tem a ver com equilíbrio. Além de mexer com dados, eu gosto também de falar muito de equilíbrio vida profissional e pessoal. E eu ouvi essa frase, eu nem sei quem falou, se foi alguém famoso que falou, mas a frase diz que as pessoas que vão, daqui a 20 anos, as pessoas que vão se lembrar que você trabalhou até mais tarde todos os dias são seus filhos, né? E não é ninguém do trabalho. Aquilo me marcou muito depois que eu fui pai, meu filho tem 4 anos e meio. Eu nunca fui workaholic, mas eu passava do tempo, trabalhava fim de semana e tal, e depois disso eu falei, cara, não, preciso me cuidar. Então essa foi uma frase de impacto que toda vez eu me lembro e me cuido para ter priorização e tudo mais, então eu me considero uma pessoa mais equilibrada hoje depois que meu filho nasceu. Que legal. Como é que é o nome dele? Matheus. Cadê o Matheus? Um beijo pro Matheus. Papai tá trabalhando, tá aqui. Tá trabalhando até tarde. Hoje a gente tá gravando à tarde, Matheus. Hoje tá gravando à tarde. Você vai chegar logo. Um conselho que você recebeu que te marcou também? Cara, foi um dos meus primeiros chefes que falava muito sobre, quando a gente começava a ter roda de feedback e tal, ele falou, feedback e tal, ele falou, mas posso dar uma dica? Foca nas coisas boas, nas suas coisas boas, assim, trabalhe em alguma coisa ou um projeto que potencialize suas coisas boas, suas fortalezas. Esses pontos a desenvolver que eu listei aqui, precisa trabalhar, legal, não abandona, mas não vai pirar nesses pontos, assim. Então tem a história da zona de desconforto, que é importante para crescimento, mas a zona de pânico também aí é ruim, né? Então ele sempre me falou isso, foca nos seus pontos fortes. Hoje, quando eu tenho alguém que eu vou mentorar ou gerenciar, eu falo muito isso, assim, sua fortaleza é essa, dá um double down aqui no projeto e esses outros pontos a desenvolver, vamos desenvolver junto, mas foca naquilo que é bom, porque é aquilo que faz você crescer. Eu acho que esse é um conselho interessante. Sabe que tem um livro antigaço, cara, que é um clássico, chama StrengthsFinder em inglês, e em português é Descubra os Seus Pontos Fortes, que nesse livro, e esse livro é legal porque tem uma pesquisa enorme, muita gente compra o livro, tem até na época, né, nem sei, deve estar assim igual ainda, você faz um teste e o livro tem, por exemplo, não lembro exatamente, 30 competências, ele te coloca as 5 tops que você tem, para você focar nas 5 e não focar nas outras. E no livro ele conta a história de vários casos, de presidente, atleta, parará, contando que o segredo do sucesso é esse. Então, por exemplo, vamos pegar, não está no livro, né, porque o livro é americano, mas se eu pegar no Brasil, a lógica é falar o seguinte, o Oscar, né? Vamos dar um exemplo. Eu podia pegar, para não ficar velho, né? Poderia pegar o Stephen Curry agora, que é um exemplo mais legal, atual, né? Mas os caras eu entendo. Né? Oscar, o Stephen Curry dá na mesma, né? Você fala, o que o Stephen Curry tem que fazer? Nossa, Stephen Curry não faz a bandeja, vamos inventar. Não é uma verdade, mas vamos supor. Cara, Stephen Curry tem que treinar mais bandeja, já que defesa. De 3 ele é muito bom. Ou ele tem que treinar defesa pra caramba, porque ele 3 é muito bom. Não, na verdade, a lógica do livro fala o seguinte, cara, o Stephen Curry é bom de 3 pontos, porque ele treina 3 pontos mais que todo mundo. Mas se a bandeja for meia boca, cara, tudo bem, ele vai arremessar de 3, cara, entendeu? Pontos, ele compensa outro ponto. E a lógica é muito essa, né? Quando a gente vai para isso, dá exemplo de presidentes de empresa, que o presidente que tinha mais sucesso falava o seguinte, cara, esse presidente é muito bom de planejamento estratégico, mas o presidente não é muito bom de execução. Ele falha na execução, mas de planejamento estratégico, o cara é uma máquina de planejar. Aí muita gente chega, você tem que trabalhar mais nisso. Ele falou, não, cara, a sacada é o seguinte, eu faço planejamento estratégico e contrato pessoas boas, diretores que são bons em execução para trabalhar comigo. Perfeito. Né? E o inverso proporcional. Fala, cara, esse presidente é uma máquina de execução, ele implementa todas as iniciativas, mas não é bom de estratégia. Qual que é a estratégia? Cara, contrata uma consultoria, a consultoria monta o plano estratégico para o cara, dá na minha mão. Aí o presidente vai lá e implementa tudo. Então, para você conciliar os seus pontos fortes com o maior potencial. Legal. Tem correntes que não, é o que você falou, acho que a questão de também você querer ir no conforto é ruim, você tem que causar o desconforto, né? Para ir melhorando, mas é um ponto interessante de pensar, né? Eu depois desse livro, 20 anos, eu também falo muito para minha equipe, né? Legal. Vamos destacar o que você tem de talento, eu chamo de administrar. Eu falo, destaca o que você tem de talento, administra os outros. Perfeito, concordo. Boa. Boa. Legal. Não conheci o livro, vou atrás do livro. É velhão, e legal que tem um teste no livro. Olha só. É um livro clássico. Bom, agora fale uma competência, Vitor. Só vale uma que todos devem dominar. Eu falei um pouco aqui, pensamento crítico. Pensamento crítico. Tudo que é humano, eu focaria muito que é humano. O AI vai fazer a parte processual, foca no humano. Pensamento crítico. Esse está aparecendo bastante, inclusive no The Future of the Jobs, né, do World Economic Forum. Pensamento crítico, análise crítica, está no top 10 para os próximos 5 anos. Olha só. Eu acho que isso é importante. Isso é importante. Próxima. O que você durante muito tempo, alguma coisa na tua vida, que você durante muito tempo acreditou ser verdade e depois você falou, nossa, eu estava errado. E você mudou de opinião.
eu acho que eu caí um pouco no mito da carreira linear, digamos assim, ou carreira muito pensada, assim. Você tem que ter um plano de carreira, você tem que saber o que você vai fazer A, B, C, D, E, você não pode, sei lá, fugir um pouquinho. Então, eu, por exemplo, com 2 anos e meio de carreira, eu estava muito infeliz no trabalho e pedi demissão. Quando eu pedi demissão, e não tinha nada para ter de backup, né? Mas o que você vai fazer com sua carreira? Mas, meu Deus, você vai ficar desempregado uns anos e meio. Mas eu estava tão de saco cheio daquele trabalho que eu quis, né? Eu nem sabia esse ensinamento depois. Eu voltei para o mercado de trabalho e deu tudo certo. Mas tem uma história que a carreira é muito... você controla tudo, é 100% independente de você, e que ela precisa ser linear, você precisa seguir uma escadinha. E hoje eu acho que é completamente o oposto. Eu até gosto de trabalhar com pessoas que tiveram jornadas de carreira completamente diferentes da minha, que falharam, voltaram, que tem história, que tem bagagem. Então, acho que esse mito da carreira linear e perfeitinha, eu acho que, ainda mais nas próximas gerações, onde você vai ter uma profissão, você vai aprender uma competência, mas você vai poder trabalhar em um monte de coisa, eu acho que isso vai ser ainda mais importante. A gente vê que é uma tendência, né? De verdade, as pessoas não... no passado, a gente vê que as pessoas entravam no mercado e ficavam ali, né? Hoje, a gente vê que existem possibilidades de eu entrar em vários mercados e atuar em várias frentes e tal. E dá tempo, né? Na sua carreira e tal. Isso é muito legal. Às vezes, você pode atrasar um pouquinho. Às vezes, você vê um cara que foi um pouco mais linear ali, que já está em cargo de gestão, é mais novo e tudo bem. Mas, assim, a experiência que você tem ao falhar, dar errado, testar uma coisa, testar outra, se você souber usar bem essa experiência, ela é impagável. Vitor, a gente separou um presente para você. Opa. A Ju trouxe aqui, a Ju e a Pamela, uma camiseta para você se tornar um liver junto conosco. Obrigado. O legal é a frase, olha aí, ó, a frase em homenagem. Ó. Not by theory, not by tests, by disruptive. É isso aí. Bom, hein? Obrigado. Nada de ficar só na teoria, seja disruptivo com o teu pensamento crítico aí. Muito bom, obrigado. Vitor, eu queria, por fim, pedir para você uma indicação de uma música, só vale uma para eu colocar aqui na nossa playlist para os nossos alunos curtirem o intervalo, o momento de atividade deles. Só vale uma música, hein? Tá. Você tem alguma em mente? Minha banda preferida é Oasis. Oasis, número 1 ali. Muito bom. Para intervalo de aula, pode botar uma vai ficar rodando no campus aí. No campus. Então, pode rodar Step Out, que é uma música um pouco mais agitadinha, acho que faz mais sentido. Aqui a música que eu mais gosto chama Live Forever, mas ela é um pouco mais lentinha. Step Out é uma boa música para colocar. Ela não é tão conhecida do Oasis, mas ela é mais agitadinha. Cadê? Deixa eu ver. Step Out. Aqui, achei. Tem a versão ao vivo aqui. Não, vou pegar essa daqui, ó. Os ao vivo normalmente são mais legais. Eu acho que eu prefiro ao vivo. Ao vivo também? Então vai no ao vivo aqui. Ao vivo, começou com a... Parecia que era ao vivo a versão que você colocou. Porque eu já tenho Sally Can't Wait. Don't Look Back in Anger. Essa já tem. Tá bom. Que aí eu coloquei, porque eu adoro também. Deixa eu ver se essa daqui, ó. Essa aí. Deixa eu pausar aqui. Não, mas a gente tá com o cara de bingo aqui agora. A gente tá tranquilo. Agora eu tô liberado aqui, cara. Podemos colocar... Ju, pode pôr a música na íntegra aí. Qualquer coisa, Vitor.zenaide@google. Vitor, obrigado pelo bate-papo, meu caro. Foi legal demais. Valeu pela aula. Quem quiser encontrá-lo, encontra onde, meu caro? LinkedIn, Instagram, LinkedIn principalmente. LinkedIn está lá, como é que lá? Vitor Zenaide com Z, é isso aí. Beleza? Beleza, obrigado pelo papo, foi excelente, muito bom. Vitor, forte abraço, até a próxima. Valeu. Valeu.